Oi, Jojobon, sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje nós iremos falar sobre Ameku MD Doctor, que acabou de acabar e acabou de finalizar, então eu vou fazer aqui a minha review, falar da minha experiência, de como foi a trajetória com a série, do que eu gostei, do que eu não gostei e tudo mais. Vai ser uma review interessante, pois eu tenho bastante coisinhas para falar para vocês, então fiquem atentos aí no vídeo, já deixem um like aí que ajuda bastante aqui no algoritmo e tudo mais, então deixa um comentário também, caso você tenha alguma coisa a adicionar, que eu ficarei muito feliz em ler, mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, meus amigos, o Ameku MD Doctor foi um anime que eu gostei bastante, assim, eu fui sem muitas expectativas, eu fui mais pela premissa, e a premissa dele vale a pena, é o que mais carrega a série, digamos assim, a coisa que melhor apresenta ela é justamente a premissa, e aí vamos pra execução, que é uma coisa que temos que falar, assim, a execução é legal, tem tramas legais, tem twists legais, essa premissa mesmo de ser uma doutora detetive, de ser aquela mistura de Sherlock com médico, de ser algo inspirado em Dr. House, e você espera que ela seja interessante e tudo mais, mas aqui eu digo que a premissa tá mais interessante do que a execução em si, e eu vou explicar por quê, mesmo eu tendo me divertido muito com o anime, ele me entreteu, ele me fez sentir em alguns momentos, então ele teve um peso também. Eu acho que o chamativo dele é legal você ver a premissa em ação, mas a execução ela tem alguns pontos que poderia melhorar, como por exemplo, ela é muito focada na doutora, né, na Ameku, e isso é um ponto legal, porque ela é muito interessante de se ver, né? Se a gente tá comparando com House, a gente tem que ter um personagem principal que seja forte, que tenha um gênio diferente ali, um jeito que não é mais único, né, de fazer as coisas, e por isso que ela consegue desvendar casos que ninguém mais consegue. Então é interessante de ver todo esse caminho, só que só tem a Doutora Ameku de personagem interessante, isso que é uma falha, digamos assim, porque em Dr. House, digamos, tem a equipe dele que é muito legal de se ver, assim, todos ali, os médicos ali que estão junto com o House, que trabalham com ele, eles têm histórias interessantes, eles têm subplots ali, você quer ver eles e você quer ver o House interagindo com eles, isso que é legal. Agora aqui a gente tem a Doutora Ameku e os outros personagens não brilham, assim, os outros personagens não são tão interessantes a ponto de você querer ver ele na tela, e isso muitas vezes rende momentos de indiferença, você só quer ver a história andar, você só quer ver o twist, você só quer ver como aquilo vai se desenrolar, e quando não tá na Ameku, não tem muita coisa interessante acontecendo, entendeu? Então isso é um dos pontos fracos do anime, eu achei, que a falta de personagens interessantes no mesmo ciclo. Eu acho que a gente só tem a Ameku e ela que resolve tudo, ela que faz tudo, e os personagens ali que eram pra ajudar ela a brilhar, eles acabam não conseguindo fazer muito bem esse papel, assim, a gente acaba não querendo saber mais sobre eles, não é nos apresentado mais sobre eles, as personalidades deles não são marcantes, as decisões que eles tomam também não são tão interessantes assim, então no fim acaba tendo só um atrativo, e se você já não gostou desse atrativo por algum motivo, porque acontece, né, não é todo mundo que gosta desse tipo de personagem, tem um personagem com um gênio mais forte, um personagem realmente que é um gênio, até brincando com as palavras, mas que consegue ali apresentar as coisas de uma maneira diferente, tem o jeito de tratar com os outros, sabe? Pode falar um jeito mais arrogante e tudo mais, mas é um jeito carinhoso de tratar as outras pessoas, de um jeito meio rude. Enfim, assim, é aquele jeitinho que vocês já viram em algum outro anime, já apareceu por aí, um arquétipo bem famoso até, e aqui mais uma vez ele sendo usado de uma forma que funciona pra mim. Eu gostei, eu não tenho problema nenhum, mas eu entendo quem tenha problema. Então, se você já não gosta ali da Ameku, não sobra muita coisa pra você consumir, porque ela é o ponto mais forte, e ela que carrega a trama, ela que dá os twists, ela que resolve tudo, e os outros não brilham tanto. Então esse é o meu principal ponto, assim, que me incomodou, assim, não ter um casting forte de personagens, porque isso é uma coisa que eu aprecio muito, por mais que eu goste dessa premissa, eu acho que a execução poderia ter sido melhor, é isso que eu quis dizer pra vocês, né, mas o anime tem seus momentos, assim, eu digo que ele me fez sentir porque teve um episódio ali que ele me fez chorar, olha só, sei que não é muito difícil isso acontecer, mas eu aplaudo aqueles que conseguem fazer isso, porque o episódio foi tão bonitinho, sabe, foi tão bem construído, foi tão triste, e ele conseguiu me evocar emoções, eu sinto que a estrutura dele foi bem feita ali, os twistzinhos ali foram bem satisfatórios, e no fim ele contou uma história mesmo muito bonita, assim como ele contou histórias interessantes também, assim, eu acho que ele começa muito bem, o primeiro caso ali, eu acho que é emblemático até, daqueles que a gente vai se lembrar de tempos, assim, não vai sair da minha memória tão cedo, e eu acho isso muito positivo, então eu gostei demais do começo dele. Depois, no meio, tem alguns casos ali que
fica meio assim, sabe? Você não pega tanto interesse, e outros são legais, assim, tem seus momentos, assim, eu acho que não teve nenhum que foi totalmente ruim, totalmente pra baixo, não, sempre tinham seus momentos, mas às vezes eles não se carregavam pela sua... por inteiro, digamos assim, eles tinham alguns momentos, mas em outros era aquela coisa de indiferença por não ter muito personagem interessante, isso que é o problema, assim, não só os médicos ali não eram interessantes, como os atores daquela trama ali, os autores da cena que aconteceu, eles também não conseguiam intrigar, assim, eu acho que se a gente tá falando dessa coisa meio de investigação, um outro exemplo que a gente pode dar é Ace Attorney, que é aquele joguinho lá de advogado e tudo mais, mas só que ele tem muito de advogado, mas ele tem muito de investigação também. Então ele tem esses twists e ele é um exemplo a ser seguido para qualquer mídia que quiser fazer um mistério bem feito, porque ele tem personagens extremamente intrigantes em cena, personagens que você não sabe se pode confiar, personagens ali que tem uma carisma absurda, assim. Com pouco tempo de tela, ele já prende sua atenção, você fala, eu quero ver o caso, eu quero ver quem foi o desgraçado que fez essa atrocidade e tudo mais, e ele te engana de algumas vezes, ele te joga em cenas assim, onde você realmente não sabe em quem confiar e tudo mais, e vai tendo os plot twists, você é carregado por esses personagens, e aqui a Miku não. De novo, aqui a gente tem a Miku que é diferenciada, que eu consigo ver que ela foi bem montada e tudo mais, ela que carrega a série, mas só que os personagens que interagem com ela, de nenhum lado é legal, sabe? Os vilões, digamos assim, os caras que cometem ali os crimes, ou então o cara que é diagnosticado, às vezes eles não têm uma história tão interessante a ponto de você querer saber mais sobre ele, você quer saber pela história, e é por isso de novo que eu digo que a premissa é a melhor coisa desse anime. E a execução tem algumas falhas. E isso me pega. Assim, porque ele podia ser melhor executado. Eu vejo que ele podia ser melhor. Mas o que ele me apresentou também não reclama muito não. Porque ele cumpriu o seu papel. Assim, ele já se esforçou muito para ter uma premissa interessante. E alguns pontos ali que foram legais. Assim, algumas tramas ali que realmente valeram a pena de assistir. Eu digo que ele sabe a hora de dosar, ele sabe a hora de extrapolar e sabe a hora de dosar. Então ele sabe quando ser pé no chão, quando trabalhar ali com coisas, digamos que reais, assim, digamos, com diagnósticos que seriam aplicados na vida real se uma situação bizarra dessas acontecesse. Isso que é um grande desafio, você conseguir manter o pé no chão e ao mesmo tempo fazer uma trama mirabolante. Então é uma coisa que eu acho que eles conseguiram. Criar uma linha legal, que não fica nenhum absurdo nenhuma vez, assim, eu não sou nenhum médico, longe disso, eu não sei porcaria nenhuma disso, mas algumas coisas a gente deduz, né, a gente fala, não, isso poderia ter acontecido, e eu até cheguei a ler sobre os primeiros episódios, assim, uma opinião médica mesmo, de alguém que trabalha em hospital e tudo, então eu consegui ver, pelo menos os primeiros episódios, um background disso, e ele foi positivo, o saldo. Então eu imagino que ele continuou assim, porque em nenhum momento ele dá uma desandada, assim, nesse sentido. E é muito interessante, porque quando é apresentado a cena pra gente, a gente pensa, nossa, como isso foi acontecer, como ele vai explicar tudo isso, e ele explica no final, assim, ele tem sempre uma explicação e todas as vezes ele consegue a satisfação que a gente esperava, digamos assim, ele consegue dar uma resposta que faz sentido e ao mesmo tempo não é tão mirabolante nem tão dosado, é na média ali, ele fica na média, e aqui também é um ponto que eu tenho que trazer, ele não se arrisca tanto, assim, ele até faz umas coisas bem interessantes, eu acho que ele começa muito bem ali, com aquela parada do dinossauro, cara, aquilo é sensacional, aquela ideia foi muito boa, e a coisa mais mirabolante que eles fizeram foi justamente no começo. Aí depois tem umas coisas bizarras, como o cara pegando fogo sozinho, assim, autocombustão, assim, um monte de gente, uma maldição, então ele tem essa coisa de brincar com misticismo e tentar jogar ali a ala médica no misticismo, tentar explicar algo místico e tudo mais, então ele cumpre esse desafio. Tem também lá a última história do cara que morreu afogado num quarto trancado, sabe, sem ter água por perto, e toda a construção também eu acho muito interessante. E claro, aquela trama do anjo pra mim me pegou muito, foi o que me fez chorar, eu admito, assim, aquilo me pega muito, né? É sacanagem você usar esse termo, mas foi bonito o episódio, foi muito bem construído, acho que até como a Miku lidou com a situação, você via que ela não sabia mesmo lidar com as emoções dela, não sabia como se portar, como fazer aquilo acontecer da melhor forma possível, causar menos dor, ela não queria causar dor nenhuma, então ver ela realmente tendo
esses problemas, porque a gente vê ali que ela não é perfeita, longe disso, que ela tem suas falhas. Eu acho muito importante quando ele foca nisso, sabe? Ele pega um personagem ali que é um gênio, tudo, que resolve tudo, mas mostra também que ele é um humano como qualquer outro e tem ali seus poréns, assim, tem coisas que não sabe lidar direito, e coisas que machucam, coisas que realmente a gente não consegue lidar, e ela não conseguia lidar com isso. Então aqui eu acho que foi o ponto alto da série. Pra mim é o meu episódio favorito, foi esse do Anjo, é melhor de longe, assim. E os outros também foram legais, digamos assim, sempre tiveram premissas legais nesses episódios, e a trama era legal também, mas faltava alguma coisinha, outra, né? Faltava personagens mais carismáticos ali, mais atores ali, que puxavam um pouco mais a atenção pra eles. A gente só via ali novos personagens em cenas, mas só que o que ficava em cena era a cena. Sabe, o ponto alto das cenas eram realmente as cenas em si, mas não os atores que estavam atuando nela. E isso pra mim é um dos pontos que dá pra ser montado, porque é um ponto positivo dele ter uma cena muito bem feita, mas é um ponto negativo ele não ter ali os melhores atores possíveis. Então fica um mix ali, você ganha algumas, perde em outras, mas essa é a experiência que eu tive, assim. Ela foi produtiva, eu gostei, eu não me arrependo de ter começado, nem de ter terminado ele, pelo contrário, acho que preencheu muito bem minha quinta, assim, junto com o Dr. Stone fazer um combo muito legal, mas ali eu falei, eu consegui preencher minha quinta-feira aqui, assistindo esse, tá legal, bora pra próxima, tô ansioso pra próxima temporada, e por mais que ela não seja tão atrativa, assim, eu ainda quero experienciar novas coisas, então tô aberto a novas experiências, assim como eu estive pra receber a Miku MD Doctor, e eu tenho certeza que num cantinho do coração ele vai estar lá. Esse episódio do Anjo, com certeza eu vou lembrar dele por muito tempo, e eu espero que vocês tenham tido um tempo bom também com a Miku, ou vão ter ainda um tempo bom com a Miku, caso você não tenha assistido ainda, né? E eu recomendo, se você não assistiu, você veja aqui meu videozinho de primeiras impressões de Ameku MD Doctor. Esse videozinho é muito, muito interessante, porque tem um choque mesmo, dá pra você ver as minhas expectativas ali, muita coisa que eu disse realmente aconteceu, se concretizou, então ele não tá ultrapassado esse vídeo ele vale ainda a pena você assistir mesmo o anime já tendo acabado, então tá aí no cardzinho e você pode deixar na descrição também. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo também, espero que vocês tenham tido um tempo bom, comentem aí o que vocês acharam do anime, do vídeo, tudo mais, e até a próxima, meus amigos, tchau!